Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 4 de abril de 2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional. No cargo, interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. Estamos já com toda a posição na declaração do interstício subconstitucional, supraconstitucional, guerra atômica nuclear contra células terroristas, narcotráfico, motim, sabotagem, contra primeiro e segundo escalão estabelecido ao delipêndio dos cargos públicos, sendo objetivo desta organização ORCRIM, Foro de São Paulo, do indivíduo que se faz chamar Lula, e Grupo de Puebla, do José Dirceu, também terrorista. Os dois elementos fazem parte da ORCRIM, Foro de São Paulo. Por favor, temos matérias e já a captura, a extração deste terrorista, procurado na Europa, procurado na Oceania. Temos a captura imediata. Bom dia. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical, meu respeito e admiração. Estão as matérias que a mídia não dá ao conhecimento, como também a mídia europeia, mas outras mídias já estão circulando com a prisão decretada do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que está ocupando a presidência da República do Brasil, é um espião do Comitê Chinês, máfia do fentanil. Seu líder, Xi Jinping, narcoterrorista mundial de fentanil, Rota da Seda. A China está em guerra civil. E nós já estamos na China, já estamos em Norte-Coreia. Aquilo lá está tudo tomado. E agora estamos partindo para cima da Europa, pegar os sócios desta ORCRIM. Tudo já sabido. E eles, claro, estão apavorados porque são queima de arquivo da estrutura estabelecida por este conglomerado financeiro, com participação do Obama, do Clinton, todos já identificados, do Partido Democrata dos Estados Unidos, tudo traidor, e a população dos Estados Unidos está contra eles, nada contra o senhor Trump. Aquela quantidade de pessoas que vocês viram é porque foram solicitar a justiça
contra os traidores dos Estados Unidos da América. E eles utilizaram essas fotos para colocar medidas opressivas e imorais que não existem, porque eles são terroristas. E nós vamos pegar todo mundo. É guerra atômica mundial. E temos todos eles já identificados, todos. Não sobrou nenhum sem identificar. Muito bom dia, senhor Edmundo Amado. Meu respeito e admiração. Que o Senhor Yahu Shalom Merushaim Yahu, Jesus Cristo, esteja com o Senhor sempre, e com seus familiares e amigos, e com todos nós. O narco-estado, estrutura de pagamento de funcionários públicos, todos eles sediados nas autarquias de 196 países, sediados na ONU, funcionários públicos, todos cooptados, num grande default global mundial, a querer dominar e tirar as riquezas do mundo árabe, o seu petróleo, os seus minérios, o seu gás, o seu legado milenar de gerações de reis que são proprietários da terra global. Então tudo isto foi descoberto por uma falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, procurado pela Europa, que já todos eles já sucumbiram. Já sucumbiu também todo o planeta, porque todo o capital foi lastreado. Todos eles estão com as digitais no dinheiro que eles possuem em suas contas. Tudo com fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. Então, a República Federativa do Brasil foi sequestrada pela uma operacionalidade feita pela Fundação Getúlio Vargas, que cria operacionalidade de cargos a serem ocupados por funcionários públicos, todos a um grande default global. Tudo isto no primeiro e segundo escalão de 196 países, para branquear em bancos centrais, em fundos, em institutos, dinheiro de posição dos países soberanos que estão sendo delipendiados por funcionários públicos destes 196 países, todos a querer tomar posse do planeta e enriquecerem. Meu nome, Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, função, juiz corregedor arbitral internacional, justiça paga, arbitragem internacional, na investigação de 196 países e com trânsito na Sura muçulmana, quando assim solicitado. Agradeço ao senhor. E o Brasil declarou guerra a 35 países, como também aos Estados Unidos da América, ao Comando Sur, que estamos posicionados já para confrontar essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro e segundo escalão da sua estrutura de governo, de marginais, funcionários públicos amotinados, sabotagem, trabalhando em troca de dinheiro do petróleo do Irã, da estrutura de contrabando da China, contrabando da Rússia, da Norte-Coreia, da Turquia,
todos eles já vistos com a quarta revolucionária, que ela estabeleceu modus operandi a ser copiado e estabelecido em 17 países das Américas, 10 sendo fronteira seca com o país e 7 com o Caribe. Tudo isto com fatos, atos irrefutáveis. Estamos em guerra atômica nuclear. E isto tudo acaba neste final de semana. Estamos já procedendo à captura de todos estes elementos, todos com identificação global. E todas as plataformas das janelinhas da internet, todos já identificados. Por favor, viralize isto o máximo possível. Povo brasileiro, você será liberto. Povo das Américas, vocês serão libertos. Povo do globo terrestre, vocês serão libertos. Agradecemos a realeza do senhor Mohammed bin Salman, rei, príncipe regente da Arábia Saudita, do Catar, de todos os Emirados Árabes, que estão e foram, todos eles vítimas da teocracia de falsos profetas que não são muçulmanos, e que eles quiseram se estabelecer através da destruição do ventre muçulmano, porque todos eles não querem. Já está identificada a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, espião do OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Ele com os seus aliados, uma estrutura financeira estabelecida pela Europa, vários membros da OTAN e da NATO, a Alemanha e também a Índia, e também a Rússia e a China, querem se estabelecer no Brasil, também a Norte-Coreia, a Turquia e o Irã. As tropas da Guarda Revolucionária foram todas dizimadas, exterminadas no Irã. Todos os quartéis da Guarda Revolucionária foram todos reduzidos a cinzas. A infraestrutura do Irã já não existe mais e o povo se encontra já nas ruas comemorando. Já mandamos as tropas de Israel, as tropas americanas e também do conglomerado árabe saudita, do Catar, e todos os integrantes do mundo árabe contra esse falso profeta, esse falso teocracia que é exterminador do ventre muçulmano, exterminador de muçulmanos. São terroristas. Então todos eles vão ser passados pela espada de Alá. Com relação ao Brasil, o senhor Trump deu 24 horas, que foi na madrugada do dia 31 para o dia 1º, que o Luiz Inácio Lula da Silva, ou qual seja o seu nome, já que é uma falsa identidade, determine as ilhas de apoio estratégico para os Estados Unidos fazerem suas bases para o confronto de 35 países com o Comando Sur e com o Comando Delta, a invasão de 27 estados, 5.070 municípios da República Federativa do Brasil, país do narcotráfico, que estabeleceu a abertura das suas fronteiras para índios que não têm nacionalidade, para células, para cartéis do narcotráfico se estabelecerem em 17 mil quilômetros de fronteira seca do Brasil e também 7 países do Caribe a invadir o território brasileiro. O Brasil vendeu urânio em Roraima para o Irã.
E quem fez isso tudo foi a estrutura de governo federal do Brasil, primeiro e segundo escalão. Rui Costa, Casa Civil, ele é alvo. Alckmin é alvo. Hugo Mota é alvo. Partidos políticos de esquerda são alvo. E todos que receberam pagamento da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então o alvo é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser extraído do Brasil. E as tropas, 2 porta-aviões nucleares, já se encontram no território brasileiro, onde eles vão fundear e vão fazer suas estratégias militares em comandos Delta, a aniquilar com os cartéis do narcotráfico, que se filtraram na Bahia, se infiltraram em Recife, Roraima, Belém do Pará, também na ilha do Acre, território lá do Nordeste, todos já se encontram combatendo neste momento, já há confronto. Então o Brasil está em guerra atômica nuclear. E a mídia não fala absolutamente nada. Pensando de que pode mudar alguma coisa, não vai mudar, só vai piorar. Então nós temos aí as matérias. A Europa já determinou a captura dessa falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva por default. A ONU também. Todos estão contra este terrorista, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro e segundo escalão. Então, onde ele foi encontrado, ele vai ser abatido ou extraído. O Supremo Tribunal Federal da mesma forma. Então, o Brasil se encontra em guerra atômica nuclear contra 35 países e os Estados Unidos da América. Todos ao confronto. Guerra atômica nuclear. E vamos acabar com as bases secretas das ogivas nucleares da China e da Rússia, da Norte-Coreia, do Irã. Ele permitiu que venham aqui diretores das guardas revolucionárias ganhando salários de R$7.000, casa, comida, se estabelecendo em vários estados. Já temos todos eles localizados e eles são alvos. Já estamos procedendo. Hoje, quem está falando é o senhor interventor, pela segunda vez, do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça paga. Estamos na guerra contra terroristas que estão no território da República Federativa do Brasil. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. O Irã foi dizimado e o senhor Trump saiu da OTAN, saiu da NATO, não quer saber mais nada, porque os europeus estão todos envolvidos, todos eles receberam dinheiro e todos eles têm medo de serem queima de arquivo, mas eles já estão sentenciados pelo Irã, pela guarda revolucionária, porque são mercenários. Eles não são religiosos, eles não são muçulmanos, eles têm muitas nacionalidades, porque eles são terroristas. Gratidão, mestre Dinho. Jurídica e encaminhada diretamente ao superintendente da PF no Distrito Federal. Os agentes chegaram ao STF às 16h12. E o que aconteceu nos 11 minutos de confronto no corredor antes da entrada no gabinete vai virar matéria de livro de direito constitucional nas próximas décadas. O chefe de gabinete de Moraes, cujo nome a gente preserva por hora, bloqueou fisicamente a porta do gabinete e afirmou que nenhum agente entraria sem autorização expressa do ministro.
Um dos agentes da PF, com calma e precisão, apresentou o documento assinado por Mendonça e leu em voz alta o trecho que estabelecia que a ordem de busca e apreensão não estava sujeita a veto de nenhuma autoridade, incluindo o próprio ministro investigado. Houve um momento de silêncio de 45 segundos e então a porta se abriu. Dentro do gabinete, a PF encontrou e apreendeu, segundo fontes que confirmaram para nossa redação, 4 computadores, 2 HDs externos, uma quantidade ainda não divulgada de documentos impressos e um item que ninguém esperava encontrar, um cofre portátil com biometria que estava parcialmente aberto e aparentemente havia sido esvaziado às pressas. O que estava nesse cofre ou o que estava nele antes de ser retirado é a questão que vai dominar as próximas semanas. A reação ao que aconteceu hoje é um mapa das forças políticas do Brasil de 2026. De um lado, apoiadores. Breaking now. These satellite images were locked away, classified, until someone made a decision. The public had to see them. At first glance, there's nothing unusual, just sand, rock, endless desert. The Zyros Mountains stretch across western Iran, unchanged for 10,000 years. But then, look closer. Study the patterns in the Aramal. Notice the roads that lead forward, then suddenly vanish. Spot the ventilation shafts rising from nowhere, and in infrared, faint heat signals glow, exposing machinery working far below the surface. This isn't natural. This is designed. This is the largest underground military complex ever built by any country on Earth. A hidden city beneath the desert holding 50,000 rockets, missiles, drones, and the systems to launch them. Iran calls them underground missile cities. Israel has tried for years to destroy them. The United States has tried to map them. Both failed. Because these sites aren't just hidden, they're buried under 300 millers of solid rock, connected by tunnels stretching hundreds of kilometers, powered by independent energy systems, and protected by air defense units that rise from concealed silos when danger appears and disappear again when it passes. This is the system that kept Iran in the fight, despite decades of sanctions, sabotage, and airstrikes. This is the capability now shifting the balance of power in the Middle East. And this is the secret that has just been exposed. Intelligence agencies have known about Iran's underground missile facilities since the 1990s. But what they didn't understand, until now, was the true scale, the complexity, and the real purpose behind them. The US and Israel identified some locations. They struck targets using bunker-busting bombs. They even claimed success. But many of those targets were decoys, or unfinished sites. The real network stayed hidden. The breakthrough came from sources rarely discussed publicly. Commercial satellite images from private companies revealed construction patterns missed by military satellites focused on the wrong areas. Seismic sensors, originally meant to detect nuclear tests, picked up hollow spaces beneath mountains by tracking earthquake echoes. And human intelligence, dangerous and difficult, provided blueprints and inside details from Iranian engineers who either lost faith in their government or were convinced to cooperate. When these sources were combined, the result shocked analysts. Iran wasn't building isolated bunkers. Iran was building an underground nation, a parallel military system beneath the country, invisible to airstrikes, designed to survive even nuclear attack, built to keep fighting even if everything above ground was destroyed. The largest complex, known as City 1, lies under the Kua Alvand Mountains near Hamadan, about 200 kilometers southwest of Tehran. From above, it looks empty. Barren slopes, silent valleys, dirt roads leading to nowhere. But below that surface lies a 40-square-kilometer facility carved into Zagros granite. Inside are manufacturing plants producing solid-fuel rockets, assembly lines combining parts from across Iran, storage chambers keeping finished missiles in controlled conditions, launch silos that open within seconds, fire, and close immediately. The scale is massive. $300 of rock shields the complex. Tunnels are wide enough for trucks carrying ballistic missiles, high enough for mobile launch systems, reinforced with concrete and steel, strong enough to survive direct hits from the most powerful non-nuclear weapons. The ventilation system, barely visible through faint heat patterns, keeps thousands of workers operating non-stop in rotating shifts.
The power comes from natural gas generators connected to Iran's own reserves, making the entire facility independent from the national grid targeted in past attacks. Inside these underground cities is the result of 40 years of military development. Estimates suggest around 50,000 missiles and rockets, ranging from short-range tactical weapons to long-range ballistic missiles capable of reaching across Europe and Asia. Missiles like the Shahab-3, with a 1,300-kilometer range, can hit any target in the Middle East, including Israel and U.S. bases. The God-110 extends that range to 1,800 kilometers. The Khorramshahr, reaching 2,000 kilometers, carries heavy payloads capable of massive destruction. More advanced systems include solid-fuel missiles like the SIL, which can launch quickly with almost no preparation. The EMAD offers precision targeting down to meters. The Khorramshahr-2, tested in 2024, combines range, payload, and accuracy, designed to overwhelm defenses through sheer volume. Cruise missiles add another layer. The Sumar can travel 2,500 kilometers at low altitude to avoid radar. The Hovesa focuses on precision strikes. The Abuadi carries heavy warheads and can launch from hidden underground positions. And then, there are the drones, the most flexible and numerous weapons. The Shahed-136 can be produced in large numbers and launched in swarms. The Shahed-149 reaches 3,000 kilometers with surveillance and strike capabilities. The Mojir-10 carries 300 kilo payloads across 2,000 kilometers, blending drone and missile roles. These underground cities are not just storage. They are the core of Iran's military strategy, the system that allows it to project power despite stronger enemies, the deterrent preventing direct invasion. This strategy was born from the Iran-Iraq War of 1980-1988, when above-ground forces proved vulnerable. Iran learned that survival required going underground, creating protection, redundancy, and dispersion. Multiple locations, no single point of failure. Systems designed to survive and respond. Everything is built for a second strike. Command systems hardened against EMP and cyber attacks. Communication lines buried deep underground. Launch systems ready to fire within minutes. The goal is simple: deterrence. Even if only part of the 50,000 missiles survive, they could still cause massive damage to cities, bases, oil infrastructure, and global shipping routes. Not to win a war, but to make war unwinnable. The discovery of this network reveals a major intelligence failure. For over 20 years, construction continued under the watch of advanced surveillance systems. Billions were spent, yet the full picture remained hidden. Iran used deception, fake facilities, civilian projects masking military work, remote locations impossible to access, underground depths that block detection. Even advanced bunker-busting weapons like the GBU-28 and GBU-57 can't reach 300 meters underground. Attacks on entrances and shafts caused limited damage, but never reached the core systems. This changes everything. Air power alone cannot destroy these capabilities. Any conflict guarantees retaliation. Massive, unavoidable. Across the region, the impact is immediate. Saudi Arabia is realizing its defense systems may not stop large missile attacks. The UAE is questioning security guarantees. Israel faces targets it cannot fully eliminate. Globally, this is bigger than one conflict. Iran has shown that underground systems can create an almost invulnerable military force, a new model of deterrence without nuclear weapons. Other nations are watching, studying, learning, because this changes the rules of power. And now the timing. Tensions are at their peak. A 5-day diplomatic window is closing. The April 4th deadline is approaching, with no clear solution. This discovery makes war more dangerous, and peace harder to achieve. For the US and Israel, it means military options are limited. For Iran, it proves survival is possible. For the region, it signals a future far more destructive than expected. The risk? That this revelation pushes leaders toward faster action before more underground cities are built. The opportunity? That it forces everyone to accept a simple truth. This war cannot be won, only avoided. Because the reality is clear. 50,000 missiles buried underground cannot be eliminated by airstrikes. Cities carved into solid rock cannot be invaded. The deterrence is real,
and the world is entering a new era of warfare, hidden beneath the surface. 3 questions for you. Question A. If airstrikes can't stop these missiles, should the U.S. shift to containment instead of prevention? Question B. Is this strategy defensive or preparation for a larger war? Question C. What happens if every nation builds systems like this? Drop your answers below. Traficantes do Comando Vermelho atirando em policiais próximo à Avenida Brasil. Nesse momento, a Avenida Brasil, aqui na altura do Complexo da Maré, completamente fechada. Traficantes do Comando Vermelho, olha só, mais tiros. Policiais militares do BOP se preparando para tentar entrar nesse momento. Tudo indica uma operação emergencial da Polícia Militar. Tem mais um ataque, olha só, os policiais se mobilizando. Imagens agora do repórter cinematográfico Rony Alves, mostrando tudo com exclusividade. A gente vai avançar agora aqui, obviamente com muita cautela, para tentar chegar aqui no ponto onde um veículo blindado do Batalhão da Maré já está posicionado. A gente tem informações de ao menos uma carga roubada, muitos tiros agora. Ó, protege aí, Rony. Vem. Tá dando aqui. Caixa d'água cara que acaba de ser perfurada por um disparo. Tá mirando você. Nesse momento, os traficantes atirando em direção às equipes do BOP aqui no interior do Complexo da Maré. Nesse momento aqui, uma caixa d'água acaba de ser atingida. Você consegue ouvir, olha só, mais tiros, hein? Momentos de muita tensão agora para tentar resgatar um motorista que está sendo mantido como refém no interior da comunidade. Mais tiros, os moradores aqui abrigados, junto com uma criança. Imagens agora do repórter cinematográfico Rony Alves. Tudo isso na entrada dos policiais do BOP. É um intenso confronto. Vou chegar mais aqui pro canto. Olha só, um dos criminosos está em cima de uma casa, tentando acertar. Tenso tiroteio aqui próximo à nossa equipe. Está nesse momento cercado aqui pelos criminosos. Não tem como sair agora. Não tem como sair. A gente vai ter que deixar o local agora com as equipes do BOP. O Brasil acordou hoje diante de uma crise sem precedentes em sua história democrática. Em depoimento formal entregue à Polícia Federal na manhã desta terça-feira, o empresário Daniel Vorcaro forneceu uma lista com 37 nomes de autoridades, políticos e operadores financeiros que, segundo ele, participaram de um esquema sistemático de corrupção dentro do sistema judicial brasileiro. O depoimento tem 243 páginas. Cada nome vem acompanhado de datas, valores, reuniões e elementos de verificação que a Polícia Federal já começou a checar. O impacto das revelações chegou simultaneamente ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Alvorada. E o Brasil, nesta tarde, aguarda em silêncio o que vem a seguir. Se você está acompanhando esse canal, deixe o like agora. O que vamos mostrar nos próximos minutos é uma análise completa do que foi revelado hoje e do que cada revelação significa para o futuro das instituições brasileiras. Vorcaro era considerado, até semanas atrás, uma testemunha que jamais falaria. Pessoas com acesso direto à investigação descreviam sua postura dentro da cadeia como a de alguém determinado a manter o silêncio, independentemente da pressão que recebesse. Essa avaliação foi construída ao longo de meses de depoimentos inconclusivos, de encontros com investigadores que terminavam sem nenhuma informação nova, de uma resistência que parecia inabalável. O que mudou foi uma sequência de eventos que os investigadores descrevem como o colapso progressivo da confiança de Vorcaro no sistema que deveria estar protegendo-o.
a conta no exterior zerada sem explicação, o acesso do advogado sistematicamente dificultado e, há 3 semanas, o episódio que os peritos classificam como tentativa de envenenamento dentro da própria cela onde Vorcaro estava detido. Quando Vorcaro saiu do hospital após 2 dias de internação, sua postura havia mudado de forma irreversível. O depoimento que a Polícia Federal recebeu esta manhã é o resultado direto dessa mudança. Me conta nos comentários agora. Você acompanhou esse caso desde o início ou ficou sabendo hoje? Comenta aqui de onde você está assistindo. O documento entregue por Vorcaro está organizado em 4 categorias distintas, cada uma descrevendo um grupo de participantes com funções específicas dentro do esquema que ele descreve. A primeira categoria, e a mais grave do ponto de vista institucional, reúne 5 nomes de pessoas que ocupavam ou ocupam cargos dentro do sistema de justiça brasileiro. São figuras que, segundo Vorcaro, tinham a função de garantir que investigações em andamento fossem desviadas ou arquivadas antes de atingirem o núcleo do esquema. 2 desses nomes, de acordo com fontes que tiveram acesso ao documento, são imediatamente reconhecíveis para qualquer brasileiro que acompanhe o noticiário político. A segunda categoria reúne 11 nomes de financiadores, pessoas físicas e entidades que aportavam recursos no sistema de forma suficientemente indireta para criar distância plausível em relação às decisões que beneficiavam. Há empresários do setor financeiro, operadores políticos com décadas de experiência em movimentação de recursos e intermediários que aparecem em múltiplos pontos do documento como elos entre o dinheiro e as decisões. A terceira categoria é a dos beneficiários diretos. 14 nomes de pessoas que receberam decisões favoráveis em troca de participação no esquema. Arquivamentos de inquérito, habeas corpus em situações de risco, bloqueios judiciais levantados. Cada benefício com o valor correspondente descrito em detalhe e com a decisão judicial específica identificada por data e número de processo. E a quarta categoria são os coordenadores políticos, 7 nomes. São as pessoas que faziam a ponte entre o sistema... We have new instructions from Israel. We need to hit more targets. Think Gaza. We have new instructions from Israel. We need to hit more targets. Think Gaza. We have new instructions from Israel. We need to hit more targets. Think Gaza. We have new instructions from Israel. We need to hit more targets. Think Gaza. We have new instructions from Israel. We need to hit more targets. Think Gaza. Llamada Operación Furia Épica, el Comando Central de Estados Unidos ofrece un balance demoledor de sus ataques contra la República Islámica de Irán. El comandante Brad Cooper aseguró que las fuerzas estadounidenses han golpeado objetivos estratégicos en todo el territorio iraní. Según el CENTCOM, más de llamada Operación Furia Épica, el Comando Central de Estados Unidos ofrece un balance demoledor de sus ataques contra la República Islámica de Irán. El comandante Brad Cooper aseguró que las fuerzas estadounidenses han golpeado objetivos estratégicos en todo el territorio iraní. Según el CENTCOM, más de llamada Operación Furia Épica, el Comando Central de Estados Unidos ofrece un balance demoledor de sus ataques contra la República Islámica de Irán. El comandante Brad Cooper aseguró que las fuerzas estadounidenses han golpeado objetivos estratégicos en todo el territorio iraní. Según el CENTCOM, más de llamada Operación Furia Épica, el Comando Central de Estados Unidos ofrece un balance demoledor de sus ataques contra la República Islámica de Irán. El comandante Brad Cooper aseguró que las fuerzas estadounidenses han golpeado objetivos estratégicos en todo el territorio iraní. Según el CENTCOM, más de... Última hora. Trump confirma un bombardeo masivo contra Irán. Estados Unidos ejecutó uno de los ataques militares más poderosos en Medio Oriente. Según Washington, todos los objetivos fueron destruidos. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante el inicio de una guerra mayor? Última hora. Trump confirma un bombardeo masivo contra Irán.
Estados Unidos ejecutó uno de los ataques militares más poderosos en Medio Oriente. Según Washington, todos los objetivos fueron destruidos. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante el inicio de una guerra mayor? Última hora. Trump confirma un bombardeo masivo contra Irán. Estados Unidos ejecutó uno de los ataques militares más poderosos en Medio Oriente. Según Washington, todos los objetivos fueron destruidos. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante el inicio de una guerra mayor? Última hora. Trump confirma un bombardeo masivo contra Irán. Estados Unidos ejecutó uno de los ataques militares más poderosos en Medio Oriente. Según Washington, todos los objetivos fueron destruidos. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante el inicio de una guerra mayor? Última hora. Trump confirma un bombardeo masivo contra Irán. Estados Unidos ejecutó uno de los ataques militares más poderosos en Medio Oriente. Según Washington, todos los objetivos fueron destruidos. La gran pregunta ahora es, ¿estamos ante el inicio de una guerra mayor? Agárrense de donde puedan porque la cosa se puso caliente, en el estrecho de Hormuz. Un grupo de 40 naciones pesadas le acaba de plantar cara a Irán con una exigencia que te dejará con la boca abierta. Piden que abran la vía marítima ya, y sin peros. Esto no es un chismecito de lavadero, es una declaración de guerra económica que podría cambiar el juego mundial. Imagínense la escena. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, salió al ruedo con una declaración que resonó por todo el planeta. Irán está intentando secuestrar la economía mundial en el estrecho de Hormuz. No deben salirse con la suya. ¿Entendieron eso? Secuestrar. Esta señora no se anduvo con rodeos. La cosa va así, más de 40 países están en la pelea. Piensen en la crema y nata de la economía mundial, los que mueven los hilos del comercio y el dinero. Esto no es un grupito de amigos quejándose, es una coalición enorme y cabreada. ¿Qué quieren? La reapertura inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz. Punto. Nada de negociaciones, nada de tal vez mañana. Lo quieren abierto ahora. ¿Por qué es esto tan gordo? Si el estrecho de Hormuz se cierra, es como si le metieran un tapón a la tubería principal del petróleo mundial. Los precios se dispararían por las nubes, la gasolina costaría un ojo de la cara y la economía global entraría en un colapso que no hemos visto en décadas. Irán sabe que tiene el mundo por las pelotas, y está jugando con fuego. ¿Y si Irán no cede? Aquí viene lo bueno. Los países afectados no se van a quedar de brazos cruzados. Acordaron explorar medidas económicas y políticas, como sanciones. Sí, leyeron bien. Se vienen sanciones que podrían ahogar la economía iraní hasta que no les quede ni para el té. La tensión está al máximo. Es una partida de póker donde el premio es la estabilidad económica mundial. Irán tiene una mano fuerte, pero las 40 naciones están dispuestas a ir al IN. ¿Quién cederá primero? ¿Veremos un desenlace diplomático o esto escalará a niveles insospechados? Manténganse sintonizados, porque esta historia apenas comienza. What the hell? Oh my God. Oh no. What the hell? Oh my God. Oh no. What the hell? Oh my God. Oh no. Urgente. Brasil substitui comandantes militares durante a noite. Força poderosa entra em ação para proteger Lula a qualquer custo. Brasília, o epicentro de um confronto histórico. A atmosfera na capital do Brasil está mais tensa do que nunca. Em um movimento que chocou o mundo, o governo atual acaba de decidir substituir toda a alta cúpula do comando militar, com o objetivo de reformar o sistema e consolidar o poder supremo. No entanto, essa ação desencadeou uma onda intensa de resistência por parte de forças ocultas, grupos armados de elite que emergiram inesperadamente, abrindo novas frentes para apoiar ao máximo o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, empurrando esta nação sul-americana à beira de uma guerra civil implacável. Em apenas uma noite, o sistema logístico no norte do Brasil foi completamente paralisado sob a pressão de ataques eletrônicos de alto nível. O rugido dos motores de aeronaves de transporte C-17 rasga os céus.
milhares de fuzileiros marinhos de elite, verdadeiras máquinas de guerra, começaram a ser mobilizados e posicionados nas regiões próximas à fronteira brasileira. Urgente. Brasil substitui comandantes militares durante a noite. Força poderosa entra em ação para proteger Lula a qualquer custo. Brasília, o epicentro de um confronto histórico. A atmosfera na capital do Brasil está mais tensa do que nunca. Em um movimento que chocou o mundo, o governo atual acaba de decidir substituir toda a alta cúpula do comando militar, com o objetivo de reformar o sistema e consolidar o poder supremo. No entanto, essa ação desencadeou uma onda intensa de resistência por parte de forças ocultas, grupos armados de elite que emergiram inesperadamente, abrindo novas frentes para apoiar ao máximo o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, empurrando esta nação sul-americana à beira de uma guerra civil implacável. Em apenas uma noite, o sistema logístico no norte do Brasil foi completamente paralisado sob a pressão de ataques eletrônicos de alto nível. O rugido dos motores de aeronaves de transporte C-17 rasga os céus. Milhares de fuzileiros marinhos de elite, verdadeiras máquinas de guerra, começaram a ser mobilizados e posicionados nas regiões próximas à fronteira brasileira. Help him up, carefully. Are you alright? Yes, I think so. Thank you. Water. Here, drink this. Easy. Drink this. Easy. Help him up, carefully. Are you alright? Yes, I think so. Thank you. Water. Here, drink this. Easy. Drink this. Easy. Help him up, carefully. Are you alright? Yes, I think so. Thank you. Water. Here, drink this. Easy. Drink this. Easy. Quem conhece aí o garimpão aí? Quem conhece esse garimpo aí, deixa aí nos comentários aí. Garimpo milionário. Quem conhece, fala com nós aí, deixa nos comentários aí quem conhece essa serra. É uma cidade, aqui não é um garimpo, é uma cidade. Quem conhece aí o garimpão aí? Quem conhece esse garimpo aí, deixa aí nos comentários aí. Garimpo milionário. Quem conhece, fala com nós aí, deixa nos comentários aí quem conhece essa serra. É uma cidade, aqui não é um garimpo, é uma cidade. Suspeita de fraude do Banco Master. Estimada em 12 bilhões de reais. Polícia Federal prendeu Daniel Forcaro, dono do Banco Master. E 2 reclamaram dessa crise do Supremo, envolvendo 2 ministros da Corte, e como isso vai bater para os militares que vão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar e podem perder as suas patentes. Um ministro, Cristiano Zanin, fez referência a uma empresa israelense que estaria espionando ministros do Supremo. O nome dela é Blackwall Global, que seria uma empresa israelense. Aí um outro ministro, Alexandre de Moraes, disse que isso aí seria o Mossad. Mossad Israel. Vida no quartel. A declaração do ministro Alexandre de Moraes de que o Mossad israelense estaria investigando as conexões do Banco Master com autoridades brasileiras trouxe à tona um debate delicado e explosivo. O envolvimento de uma das agências de inteligência mais eficientes do mundo muda completamente o cenário das apurações e coloca ainda mais pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, já que uma ala de militares das Forças Armadas enxergam nessa investigação uma oportunidade de responsabilizar ministros que supostamente possam estar envolvidos ao caso Master. A participação do Mossad nesse cenário altera profundamente a dinâmica das investigações, ampliando o alcance das informações e conferindo maior credibilidade às apurações. Entre alguns militares de alta patente, cresce a percepção de que as condenações impostas a generais pelos episódios do 8 de janeiro tiveram viés político, o que reforça a expectativa de uma definição do Supremo capaz de excluir e punir ministros eventualmente envolvidos no caso Master.
Nesse vídeo, vamos nos aprofundar nas capacidades do Mossad e entender como essa agência israelense pode apoiar a Polícia Federal nas investigações do caso Master e desmantelar essa teia de aranha que abalou o Brasil. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Meus amigos, as peças do tabuleiro acabaram de se mover de uma forma extremamente perigosa em Brasília. Preste atenção aqui. A história nos ensina que grandes rupturas nunca acontecem à luz do dia. Elas são desenhadas nas sombras, em salas fechadas, longe dos olhos do povo. A condenação de generais pelos episódios do 8 de janeiro, somada à possibilidade de serem excluídos das Forças Armadas e perderem suas patentes, tem movimentado os quartéis brasileiros. Entretanto, a citação de nomes como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em investigações ligadas ao Banco Master intensifica ainda mais o embate entre judiciário e militares. Para alguns militares, a permanência de ministros sob suspeita, ocupando uma cadeira na Suprema Corte, compromete a legitimidade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. O réu arguiu o seu direito constitucional ao silêncio. Ele somente irá responder às perguntas da sua defesa. O juiz relator, para constar na audiência, fará as perguntas na sequência, somente para que conste. Com militares de alta patente condenados e presos, e ministros do Supremo envolvidos em escândalos sem sequer serem afastados, abre-se espaço para uma crise de grandes proporções, em que o equilíbrio entre poderes pode ser colocado à prova. A atuação de uma agência estrangeira como o Mossad, somada às expectativas militares, cria um ambiente de incerteza que pode redefinir a relação entre as Forças Armadas e o Judiciário no Brasil, com consequências ainda imprevisíveis para a estabilidade política nacional. Apesar do atual governo brasileiro deixar claro que não é aliado do Estado de Israel, algumas instituições de segurança nacionais, como a Polícia Federal, sempre mantiveram boas relações com o Mossad. Essa cooperação já se manifestou em diversas investigações de apoio mútuo, revelando a importância da troca de informações e da colaboração internacional no combate ao crime organizado e às redes de corrupção. O Mossad israelense é reconhecido mundialmente por suas capacidades de investigação fora do comum, sustentadas por tecnologias avançadas desenvolvidas a partir das necessidades de seus agentes. A agência possui expertise em rastrear dados de celulares, computadores, logins na internet e informações de geolocalização, o que lhe permite mapear conexões complexas e desvendar estruturas ocultas. Essa habilidade de penetrar sistemas e coletar informações estratégicas transforma o Mossad em um aliado poderoso para órgãos policiais de outros países. Além da tecnologia, o Mossad se destaca por sua capacidade de minar estruturas de dentro para fora, utilizando guerra psicológica, cooptação de pessoas e infiltração em redes de poder. Essa abordagem não apenas desarticula organizações criminosas, mas também fragiliza instituições que possam estar comprometidas, criando fissuras internas que aceleram o processo de desmantelamento. Diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros, que piche... Desculpa. Uma reportagem do jornal o Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília.
No fim da tarde, às 17h22, Vorcaro enviou uma nova mensagem a Moraes, novamente usando o bloco de notas e depois enviando um print de visualização única. A colaboração constante do Mossad com outras agências de inteligência e órgãos policiais ao redor do mundo é altamente impactante. Essa rede de cooperação amplia o alcance das operações e fortalece a credibilidade das investigações. No caso do Banco Master, a participação do Mossad pode ser decisiva para revelar ramificações ocultas e oferecer suporte técnico e estratégico às autoridades policiais brasileiras, elevando o nível das apurações a um patamar global. E para você que curte os vídeos do Vida no Quartel, aproveite para adquirir um dos nossos cursos e ajudar na continuidade dos nossos vídeos diários. Em nosso curso Conflitos Atuais, Preparação Eficiente, você aprenderá a se preparar de maneira prática e estratégica para eventos hostis. Já na nossa análise privada do Eleitor Estratégico 2026, você terá acesso a um conteúdo exclusivo que revela como se desenrola o jogo político no Brasil, ajudando você a interpretar os movimentos de poder e a se tornar um eleitor mais preparado diante das eleições que se aproximam. Apoie as iniciativas do Vida no Quartel e adquira um dos nossos produtos. Seu apoio ajuda e muito o canal. Os links estarão na descrição e no comentário fixado. Muitos acreditam que o caso do Banco Master ainda guarda segredos não revelados, já que é pouco plausível que apenas Daniel Vorcaro tenha sido o mentor de uma trama tão complexa. A forma como o esquema conseguiu se entrelaçar com autoridades do alto escalão e envolver poderes da República indica que há ramificações mais profundas. O impacto financeiro não atingiu apenas os investidores, que confiaram seus recursos ao Master, mas também abalou a credibilidade do sistema financeiro brasileiro, reforçando a percepção de que ainda há muito a ser descoberto. Nesse contexto, cresce a pressão de uma ala militar para que ministros do Supremo envolvidos sejam afastados e julgados. Para os militares, o princípio da isonomia precisa ser respeitado, já que generais foram condenados pelos episódios de 8 de janeiro sem sequer estarem presentes nos locais dos protestos. Agora, esses oficiais enfrentam a possibilidade de perderem suas patentes após mais de 4 décadas de serviço prestado, o que intensifica o sentimento de injustiça e alimenta a cobrança por responsabilização de autoridades do judiciário que possam estar envolvidas em tramas criminosas. A participação do Mossad nas investigações do Banco Master adiciona uma camada ainda mais delicada ao cenário. A agência israelense pode revelar conexões surpreendentes, envolvendo nomes do alto escalão da República e mais casos relacionados aos ministros já citados nas apurações. Entre o que já foi apurado, destacam-se viagens em jatos ligados ao banco, contratos multimilionários de escritório de advocacia associado a familiares de ministro, e até trocas de mensagens entre Vorcaro e autoridades antes da prisão. Esses elementos podem desencadear uma crise institucional de grandes proporções, caso esses ministros envolvidos não sejam no mínimo julgados. Mas será que as Forças Armadas farão ainda mais pressão? Deixe aqui nos comentários sua opinião e nos diga se você acredita que realmente dessa vez teremos um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo julgado. A saída de Dias Toffoli da relatoria do caso não aliviou as tensões no Supremo. E agora os demais ministros desconfiam que foram gravados nessa reunião de mais de 3 horas realizada ontem para discutir a situação do agora ex-relator, que deixou o caso em meio a revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, dono do banco investigado. O link para apoiar o Vida no Quartel e adquirir o nosso curso ou análise privada estará na descrição e no comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima! Fugindo de mandado de prisão,
que seria executado às 9 horas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, agentes correram contra-relógio, chegaram ao aeroporto às 6h11, exatamente 4 minutos antes de decolagem programada. Invadiram pista, cercaram a aeronave, ordenaram que portas fossem abertas e encontraram Lula já sentado em poltrona executiva com cinto afivelado, pronto para partir, fugindo de mandado de prisão que seria executado às 9 horas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, agentes correram contra-relógio, chegaram ao aeroporto às 6h11, exatamente 4 minutos antes de decolagem programada. Invadiram pista, cercaram a aeronave, ordenaram que portas fossem abertas e encontraram Lula já sentado em poltrona executiva com cinto afivelado, pronto para partir. Fugindo de mandado de prisão que seria executado às 9 horas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, agentes correram contra-relógio, chegaram ao aeroporto às 6h11, exatamente 4 minutos antes de decolagem programada. Invadiram pista, cercaram a aeronave, ordenaram que portas fossem abertas e encontraram Lula já sentado em poltrona executiva com cinto afivelado, pronto para partir, fugindo de mandado de prisão que seria executado às 9 horas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, agentes correram contra-relógio, chegaram ao aeroporto às 6h11, exatamente 4 minutos antes de decolagem programada. Invadiram pista, cercaram a aeronave, ordenaram que portas fossem abertas e encontraram Lula já sentado em poltrona executiva com cinto afivelado, pronto para partir, fugindo de mandado de prisão que seria executado às 9 horas por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, agentes correram contra-relógio, chegaram ao aeroporto às 6h11, exatamente 4 minutos antes de decolagem programada. Invadiram pista, cercaram a aeronave, ordenaram que portas fossem abertas e encontraram Lula já sentado em poltrona executiva com cinto afivelado, pronto para partir. Un misterioso barco fantasma atraviesa el estrecho de Hormuz en una maniobra táctica sin precedentes este viernes. Según reporta Bloomberg, el buque navegaba sin luces ni bandera, simulando ser un transportador de gas natural licuado para esquivar los riesgos del conflicto regional. Los datos de rastreo Un misterioso barco fantasma atraviesa el estrecho de Hormuz en una maniobra táctica sin precedentes este viernes. Según reporta Bloomberg, el buque navegaba sin luces ni bandera, simulando ser un transportador de gas natural licuado para esquivar los riesgos del conflicto regional. Los datos de rastreo Último minuto. Atención a lo que está pasando. El alto mando militar de Irán acaba de lanzar una declaración que está paralizando al mundo. No es solo una amenaza. Es un reporte de lo que supuestamente está ocurriendo en el campo de batalla con las tropas estadounidenses. ¿Estamos ante un punto de no retorno? Según los últimos informes de marzo de 2026, el liderazgo iraní asegura que no tienen interés en negociar. La orden es clara, no quieren rehenes. El reporte indica que cualquier soldado que pise suelo iraní en una operación terrestre no regresará a casa. Lo más alarmante es la crudeza de sus palabras. Afirman estar ejecutando a los capturados y enviándolos de vuelta a Estados Unidos sin vida. Irán sostiene que Washington sigue enviando tropas para una incursión terrestre, pero la advertencia es demoledora. Soldado que entra, soldado que no sale. La tensión entre Irán y Estados Unidos ha escalado a niveles que no veíamos hace décadas. Mientras los reportes de capturas aumentan, el mundo observa con miedo las consecuencias de estas ejecuciones. ¿Crees que esto provocará una respuesta militar inmediata o habrá una salida diplomática? Último minuto. Atención a lo que está pasando. El alto mando militar de Irán acaba de lanzar una declaración que está paralizando al mundo. No es solo una amenaza, es un reporte de lo que supuestamente está ocurriendo en el campo de batalla con las tropas estadounidenses. ¿Estamos ante un punto de no retorno? Según los últimos informes de marzo de 2026, el liderazgo iraní asegura que no tienen interés en negociar. La orden es clara, no quieren rehenes. El reporte indica que cualquier soldado que pise suelo iraní en una operación terrestre no regresará a casa. Lo más alarmante es la crudeza de sus palabras.
Afirman estar ejecutando a los capturados y enviándolos de vuelta a Estados Unidos sin vida. Irán sostiene que Washington sigue enviando tropas para una incursión terrestre, pero la advertencia es demoledora. Soldado que entra, soldado que no sale. La tensión entre Irán y Estados Unidos ha escalado a niveles que no veíamos hace décadas. Mientras los reportes de capturas aumentan, el mundo observa con miedo las consecuencias de estas ejecuciones. ¿Crees que esto provocará una respuesta militar inmediata o habrá una salida diplomática? Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.